Olá! Que tal parar tudo que você está fazendo e dar a sua total atenção para esse programa? O Senhor quer falar com você de forma poderosa. Assista agora uma palavra abençoada do pastor Jorge Linhares no programa Encontro no Getsemane. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para o seu coração. Que legal, você que está assistindo durante a semana, você que está assistindo no domingo pela manhã, entre 8h15 e 8h30, na Band, TVC, TV Jet e tantos outros meios de comunicação da Igreja Batista Getsemane. Deus abençoe você. Hoje eu gostaria de falar isso, olha, é tempo de vitórias, mas para isso expulse, repreenda Satanás, tá bom? O texto que eu vou usar é em Marcos 8:33 e Mateus 16:23. Vamos ver o que está escrito lá? Vamos lá, Marcos 8:33. Está escrito assim, olha, Jesus, porém, voltou e, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse particularmente a ele: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens. Olha aí, falando bem claro à vista de todos os apóstolos, mas particularmente para você, Pedro, arreda de mim, olha, repreendeu, arreda de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus. E o outro texto é Mateus 16:23. Que diz assim: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço, porque você não cogita das coisas de Deus, mas sim dos homens. Que palavra, hein? Olha, sempre antes de uma grande vitória, existirão, preste atenção, existirão grandes obstáculos. Sempre antes de uma grande vitória. Um grande exemplo é Israel, tá? Eu vou falar lendo aqui para você entender, tá? Israel, quando José chegou no Egito, ele, Jacó, preste atenção, eles eram ricos. Isso está em Gênesis 47, verso 1, tá? E ali toda a família era família de chefes. O melhor da terra do Egito, isso está no capítulo 47 de Gênesis, em que até o versículo 27, José chegou com muitos bens no Egito, ricaço, gado e aquela coisa toda. E Satanás odeia a vitória. Aí, diz a Bíblia em Êxodo capítulo 1, versículo 7 até o 14, que essa vitória incomodou ao inferno, incomodou o faraó, que é uma tipologia de Satanás na Bíblia. E o Egito é uma tipologia do mundo. E José estava vitorioso lá no mundão. É você aí do Banco do Brasil, você da Caixa Econômica Federal, você de uma instituição financeira, você que é um vencedor no meio dos ímpios, onde ímpios dominavam, pessoas sem Deus, na política, no meio empresarial, nas equipes de futebol, onde quer que você esteja, nas faculdades, e aí você se torna um vencedor no meio dos ímpios. Era isso que era José. E isso incomodou como incomoda o inferno. Então, em Êxodo capítulo 1, até o verso 14, a vitória incomodou o inferno. E aí, até o versículo 10, começa uma perseguição de Êxodo 2 até o versículo 10, então de Êxodo 1 até Êxodo 2, verso 10, começa uma perseguição contra o povo de Deus. O faraó, ele assumiu o controle da nação e ele disse: esse povo de Israel está prosperando. Então eu vou começar a castigá-los para que eles não ocupem as posições estratégicas.
E isso é algo que Satanás faz hoje nos nossos dias. Quando você está numa posição de destaque, quando você está bem, você está por cima e Deus te abençoando, os inimigos se incomodam. Mas só que inimigos nos incomodar é natural, porque o inimigo você já vigia, você já sabe que o inimigo não vai te jogar flores, né? Você já sabe que o inimigo não vai aplaudir suas vitórias. Ele, pelo contrário, ele vai querer derrubar você e jogar você por terra, porque a sua vitória vai torná-lo escravo seu, ou no mínimo igual a ele em termos vitoriosos. Você começa a conquistar e crescer. E aí o que é que o inimigo faz? Ele começa a usar pessoas, começa a usar amigos, começa a usar crentes, e você perde o foco. Ao contrário de você passar a ter que guerrear contra Satanás, você passa a ter que guerrear contra seu irmão. Isso é terrível, porque é a mesma fé, o mesmo propósito e o mesmo destino, que é a salvação, o céu. De repente, uma pessoa que você confiava começa a brigar com você. O Jim Swaggart estava no auge e, de repente, ele tirou os olhos. Poxa, quem não ouvia Jim Swaggart de manhã? Quem não ouvia esse pregador, poxa, aquele gás no sábado? Quem não ouvia? O mundo todo ouvia. Aí, de repente, ele começou a brigar com Jim Bakker, um outro grande evangelista americano. Hoje, os dois se digladiaram, se feriram e não existem mais como pregadores. Não tem mais nenhuma influência. Outro caso, o Caio Fábio. Poxa, um pastor querido, eu preguei várias vezes com ele nos congressos da Adonep, preguei em Goiânia, na igreja grande, Fonte de Vida, de Sara Nossa Terra, e o Caio Fábio era o ídolo do Brasil, e todo mundo em Rede Globo, e o Caio Fábio, e nós, eu sendo abençoado, Belo Horizonte. Poxa, até então só pregadores de fora, de repente chega Caio Fábio com aquela unção e prega aqui, prega ali. Era o orgulho de todos nós. Eu gostava, eu pregava antes dele, eu, Simon, Jeremias, e ele arrebentava nas convenções da Adonep. Onde o Caio Fábio ia, multidões iam. De repente ele tirou os olhos. A Globo exaltava os canais, livros, eu vi na mesma editora Betânia, os livros dele eram impressos e vendidos, enquanto eu vendia 1000 livros, ele vendia 50, 100 mil livros, hein? E eu achava aquela coisa, chorei muitas vezes ouvindo ele. De repente ele tirou os olhos do objetivo que Deus tinha para ele, e logo as mesmas emissoras começaram a derrubá-lo e agredi-lo, e ele começou a brigar com a Igreja Universal, com Edir Macedo. Os sermões começaram a ser de bater. Onde está o Caio Fábio hoje? Assim como o Jim Swaggart. Tá vendo? O diabo faz isso, né? E muito Benny Hinn estava pregando e botando para quebrar e tal, e de repente o inimigo fez as pessoas acreditarem mais na unção do Caicai. E aí logo depois o Benny Hinn acabou se tornando tão comum porque pessoas começaram a brincar e por aí vinha e pessoas zombando e desacreditando, e graças a Deus que não fizeram isso com Billy Graham. Graças a Deus que não fizeram com o Cerulo, mesmo assim acusando o Cerulo, acusando o Billy Graham, que nunca se contaminou, nunca se deixou ser induzido ao erro e teve uma vida ilibada. Mor Cerulo também, aí o pessoal falando que Mor Cerulo só pregava sobre dinheiro e que Billy Graham era amigo do presidente e aconselhava as pessoas na Casa Branca. Mas Mor Cerulo nunca parou para dar atenção para os críticos. Também o Billy Graham nunca parou para dar atenção. A vaidade não ocupou o coração do Cerulo. Eu o conheci nos Estados Unidos, ele veio. Eu fui curado através de uma oração dele no Mineirinho, de algo terrível que eu tinha, que era uma alergia crônica, que por causa da poeira eu tinha feridas na perna. Mas o Mor Cerulo nunca parou para ficar dando explicações para inimigos. Por isso que ele foi até o final da vida servo de Deus, e da mesma forma Billy Graham. Então Satanás, ele usa alguém para você parar, para você perder o foco. Ele fez isso, tentou isso com Neemias. Neemias estava lá fazendo a obra que estava parada, destruída, o muro, a nação sem muro, sem alegria. E Satanás
usa Sambalate, Tobias, para que ele descesse, parasse a obra e passasse a dar atenção para os árabes. Mas Neemias disse, eu não posso parar, eu estou fazendo uma grande obra. É isso que eu quero dizer a você hoje. Então Satanás vai fazer de tudo para você parar, que é o texto que eu li hoje com vocês, porque, na verdade, quem te conhece, quem conhece o Pai, é o Filho. Quem conhece o Filho é o Pai. E aqui Satanás usa a boca de Pedro. Usa a boca de Pedro e Jesus então repreende, diz, arreda de mim, Satanás. Em Mateus 16, 23. Arreda de mim. Repreendeu. Jesus não falou assim, arreda de mim, Satanás. Não. Arreda. Vai embora. Some da minha frente. Você não cogita das coisas de Deus. E Marcos 8, 33. Ele repreendeu com força, com veemência, com ênfase. Suma da minha frente. Eu não tenho tempo, você quer me impedir na minha caminhada vitoriosa. Então você tem que saber que Satanás vai tentar usar a boca de alguém para você tirar os olhos de Jesus, tirar os olhos do seu objetivo máximo para você dar atenção para os outros. Então eu quero te dar uma orientação muito legal. Se você fosse uma pessoa que não incomodasse o inferno, Satanás também nem estaria para você, mas você incomoda o inferno. Você que está numa trajetória guerreando contra as trevas, preste atenção. Quando Satanás falar alguma coisa, usar a boca de alguém, pode ser de um irmão, de um crente, de um pastor, que ao contrário que deveria estar dedicando o seu tempo a pregar o evangelho, está mais preocupado em olhar a vida dos outros. Ele quer olhar a vida e para olhar para Deus e para a vida dos outros, só se você fosse um camaleão que tivesse um olho para cada lado assim, mas você não tem. Nós somos como águias, temos que olhar. Então a pessoa, para olhar para o irmão que está em pecado ou em erro, ele tem que tirar os olhos de Cristo. Ele tem que tirar os olhos do objetivo da vida dele. E muitos homens de Deus estão fazendo isso. Estão subindo com penas, espalhando fofocas, coisas que eles não têm certeza, que não têm segurança, mas joga no ar. E muitos crentes incautos que ficam lá na internet querendo ver o quê? Para ter briga. Só que eu aprendi. Só que eu aprendi durante a vida. Quantas pessoas criticavam o meu pastor, Glauco Terra Pinto, quantas pessoas criticavam homens de Deus como pastor Reuel, pastor Renê, aqui da Peniel, de Belo Horizonte, quantas pessoas criticavam Ernesto Tonini, Rosivaldo de Araújo, Aurelino Mendes, criticavam esses pastores da renovação, mas todos eles se mantiveram firmes. Eu tive uma ótima escola. Né? E aí eu não ficar olhando para o lado, aqueles Barbosa Júnior, também pastor Altair Monteiro, eu olhei esses homens e falei, eu vou seguir, eu vou caminhar, eu vou me direcionar para Cristo. Agora Satanás faz de tudo para eu, para Márcio Valadão, para Jeremias Pereira, os pastores de Belo Horizonte, para nós tirarmos os olhos de Cristo. Mas eu não tiro os olhos de Jesus para ficar respondendo a Satanás. Igual Jesus disse, eu repreendo você, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus. Então, vou te contar algo que eu aprendi há muitos anos na vida. Quando alguém falar, igual Jesus aqui repreende Pedro, que era uma pessoa que ele amava, mas que se deixou levar pelo diabo, como muitos hoje se deixam levar, olha aqui, quem falou? Primeira coisa, você pergunta quem falou. Tá? Porque era Pedro ali, era Satanás usando a boca de alguém. O que esta pessoa já construiu no reino de Deus? É a segunda pergunta. Porque Pedro não tinha construído nada, não tinha feito nada para Deus. Pergunte a essa pessoa o que ela já fez. Terceiro, qual o objetivo desta fala? O que Satanás queria usando a boca de Pedro? Impedir que Jesus fosse para a cruz do Calvário para salvar a mim e a você. Então, qual o objetivo quando alguém critica você, zomba de você e lança no ar uma mentira? Quarto, qual o meu relacionamento com esta pessoa? O que é que esta pessoa conhece da minha vida? Ela dorme comigo? Ela convive comigo? Ela sabe, porque quem conhece a gente, olha, na verdade, é a nossa esposa. Quem conhece é a nossa mãe, o nosso pai, é o marido que conhece, são os filhos, são as secretárias. Eu já tive mais de 10 secretárias, graças a Deus, todas as empregadas da nossa casa, minha e da pastora Glenda, minha esposa, sou casado há 44 anos, todas que entraram lá em casa para trabalhar, que não eram evangélicas, todas se converteram. Meus irmãos todos se converteram, minhas cunhadas são todas evangélicas. Eu tenho 50
sobrinhos, todos evangélicos, um ou outro que está no mundão aí, mas depois eles voltam. Quem me conhece são os amigos, quem conhece você são os funcionários, quem conhece você são os seus patrões. Eu trabalhei em um banco, 32 anos. Eu vou dar atenção para Satanás? Então, primeiro os de casa. E eu encerro essa palavra minha, porque eu não posso parar. Eu não posso parar para ficar respondendo internet, e nem você que está me assistindo. Eu não posso ficar dando atenção para fofoquinha e conversa. E eu estou fazendo uma grande obra. Então, o texto que eu deixo para você, Mateus 11, 27, quando o Senhor Jesus, vou até ler aqui para ficar bem clarinho, Mateus 11, 27, vamos ver o que está escrito? Está escrito assim, olha, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então eu vou orar agora expulsando o demônio da fofoca no meio evangélico. O Papa disse assim, olha, algo pior do que o coronavírus é a fofoca. O Papa falou esta semana para todo mundo. E o meio evangélico, Jesus salvou pessoas. Você é salvo, mas para você ser sal da terra, você além de ser salvo, precisa ser luz, precisa temperar, porque a Bíblia diz que se você deixar, se você perder o sabor, para nada mais você presta a não ser pisado pelos homens. Que você não seja pisado, que Deus te ilumine. Pessoas maravilhosas que, ao contrário de estarem ganhando vidas para Jesus, estão preocupados com o pecado dos outros, com os erros alheios, preocupadas com a vida alheia, enquanto poderiam estar evangelizando nos presídios, nos hospitais e também nas creches e fazendo a obra de Deus. Que Deus te abençoe. E você, querido, que está sendo acusado de alguma fofoca, de alguma conversa, não pare para dar atenção para estas pessoas. Repreenda-as em nome de Jesus. Que Deus te ilumine, que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Fofoca longe do meio evangélico e o poder de Deus se manifestando em nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos como Neemias. Não podemos parar para dar respostas aos Sambalates e aos Tobias. Que nós sejamos como o Senhor Jesus, que nos ensina: arreda de mim, Satanás, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, um abraço, que esta palavra possa edificar a sua vida e que você possa ser uma fonte de bênçãos e não de maldições, em nome de Jesus. Fique com Deus, um abraço e até o nosso próximo encontro no Getsemane. Olá! As matrículas do Colégio Batista Getsemane estão abertas. Venha estudar e se divertir com a gente. Salas grandes e climatizadas, quadra de esporte e piscina aquecida. Eu amo brincar no parquinho. Sabe o lugar mais fofinho do colégio? O Jet Baby. Olha que gracinha. Eu amo história. Na biblioteca tem os melhores livros. Chegamos no auditório. É nesse lugar que aprendemos um pouco mais de Jesus no nosso cultinho. O Colégio Batista Getsemane é a primeira escola com uma proposta bilíngue da região. Eu amo estudar aqui. Para você que gosta de futebol, balé, natação, ginástica, temos a Escola de Esportes. Somos uma escola com princípios. Jesus em primeiro lugar. Colégio Batista Getsemane, desde 1989, ensinando para transformar vidas. Colégio Batista Getsemane, unidades Buritis e Dona Clara. E em breve em Betim e Lagoa Santa. Vai estudar aqui também. Colégio Batista Getsemane, unidade Buritis. Uma escola cristã de verdade. Salas equipadas e climatizadas. Auditório amplo e moderno. Um lindo playground com quadra e muito espaço para seu filho estudar, brincar e se divertir muito. Sistema de ensino Mackenzie e programa bilíngue Edify todos os dias. Matrículas abertas. Ligue 31 3313 4792 ou pelo WhatsApp 99866 7777. Rua Desembargador Amílcar de Castro, 140, Buritis.
Acesse www.colégiogetsemani.com.br. Mais de 30 anos ensinando para transformar vidas. Colégio Batista Getsemani, Unidade Buritis. Uma escola cristã de verdade.